Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Prossigamos adorando. Agora ouviremos a sua voz. Ouviremos a voz do Supremo Pastor da Igreja, Jesus Cristo. É Ele o Supremo Pastor da Igreja. Nós aqui usufruímos do privilégio de sermos seus copastores, porque o Supremo Pastor da Igreja é Ele, Jesus Cristo. Ele é o Supremo Bispo das nossas almas. Ele é a cabeça do corpo, quando olhamos para a igreja no aspecto de organismo vivo. Daí, Ele é a cabeça do corpo. Mas também Ele é o cabeça do corpo da igreja, no aspecto de igreja como organização. Ou seja, Ele é o chefe supremo, bondoso e gracioso da igreja. A Ele toda glória. Abramos a Bíblia Sagrada em Josué. Mais uma vez o capítulo 12, parte 2 do sermão. Josué, capítulo 12. Josué, capítulo 12. E faremos uma leitura hoje mais compacta. Leremos no primeiro momento do capítulo 12 apenas o primeiro versículo e depois pularemos para o versículo 7, não é? Leremos o versículo 1 e depois o versículo 7, ok? É o que nos importa para o sermão parte 2, porque já teve parte 1 do sermão aqui. E vamos relembrar já o tema que pregamos há 15 dias. Vamos ler juntos? Na revista Almeida atualizada. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. E em seguida vocês perceberão que o nome desses reis são citados. Agora pulamos para o versículo 7. Até então, o povo aqui se encontrava na liderança de Moisés. Agora o povo também vence na liderança de Josué. Versículo 7, todos juntos. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. E em seguida, os nomes dos reis que foram vencidos também são citados. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós encontramos no capítulo 12 é uma lista de reis que foram vencidos na liderança de Moisés, e depois outros reis que foram derrotados na liderança de Josué. E esse capítulo 12, ele é um monumento da fé. Sim, a lista desses reis que foram vencidos, tanto por Moisés como por Josué, é um monumento da fé. Como dissemos aqui há 15 dias. E o que é um monumento da fé? Seja feito de pedras, seja uma lista de nomes, seja uma ação simbólica contínua. Para que existe um monumento da fé? Existe para relembrar acontecimentos importantes na história
da humanidade, muito especialmente na história do povo de Deus. O monumento serve para isso, para relembrar, no nosso caso, as ações de Deus no tempo e no espaço. Há 15 dias dissemos deste púlpito que nós temos lá em Josué capítulo 4, as 12 pedras, lembram? O próprio Deus ordenou que tirassem do Rio Jordão 12 pedras, simbolizando ali as 12 tribos de Israel. O Israel de Deus da antiga administração da Aliança da Graça. E assim foi feito. Foi levantado um monumento da fé. E nos é dito até, por ordem de Deus, quando os vossos filhos perguntarem, papais e mamães, papai, o que é isso? Essas 12 pedras, vocês dirão, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, fez com que passássemos tranquilamente pelo Rio Jordão. É para esse acontecimento, meu filho, que as 12 pedras como monumento apontam. Entenderam, gente? Foi o próprio Deus. Dissemos aqui também que a Páscoa está lá em Êxodo, capítulo 12. O próprio Deus estabeleceu a Páscoa. Cada família deveria pegar um cordeiro sem defeito. Pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas. E quando o anjo da destruição, enviado pelo soberano e majestoso Deus para punir os primogênitos dos egípcios, chegasse e visse o sangue nos umbrais das portas, ele passaria por cima. Daí o significado de Páscoa é passar por cima. A ira de Deus passaria por cima daquela casa. Ou seja, a ira de Deus não cairia sobre aquela casa. E quem ordenou isso? O próprio Deus. Monumentos. E como já dissemos e repetiremos, aqui no capítulo 2 temos uma lista que serve também como monumento. Um monumento aqui que aponta para as vitórias que Deus deu a Moisés e o seu povo. As vitórias que Deus concedeu a Josué e o seu povo. Observe que o próprio Deus fez questão que os nomes dos reis foram citados. Lembremos-nos, pois, que há 15 dias dissemos aqui que os capítulos 10 e 11 servem-nos como pano de fundo do capítulo 12. Aqui no capítulo 12 temos um resumo das conquistas, das vitórias. Mas se você deseja o pano de fundo, você corre para o capítulo 10. Você vai para o capítulo 11. Lá existe um pouco mais de detalhes, como se deu essas guerras, como se deu essas conquistas. E dissemos aqui que por 10 vezes, no capítulo 10, no capítulo 11, nós vamos encontrar, numa paráfrase nossa, o próprio Deus dizendo, direto ou indiretamente, avancem, porque eu darei a vitória a vocês. Tenham coragem, porque eu darei a vitória a vocês. Por 10 vezes. Nós não citamos aqui as 10 vezes, mas por 10 vezes eu fiz questão de até riscar aqui a minha Bíblia. Então, quando lemos o capítulo 12, esse memorial aqui, só para reforçar a importância dos memoriais da fé, nos convoca para isso. Daí o nosso tema, lembram? Os memoriais da fé. E a fé que gera memoriais. Vamos repetir? Os memoriais da fé. E a fé que gera novos memoriais. E assim deve acontecer até a volta do nosso Rei, Jesus Cristo. Dito isso, observem alguns pontos aqui
do sermão, parte 2. Primeiro, os memoriais da fé alimentam a nossa fé. Eu penso que você já se lembrou de um texto do Novo Testamento que serve como base para esse primeiro ponto do sermão. Os memoriais da fé alimentam a nossa fé. Por exemplo, você lê o texto de Josué 4. Deus fazendo o rio Jordão baixar as suas águas para que o seu povo passasse. Alimenta ou não alimenta a sua fé? Alimenta. Quando você lê Êxodo, Bia, carinhosamente falando, Deus estabelecendo a Páscoa veterotestamentária da antiga administração da Aliança da Graça. Deus punindo os primogênitos dos egípcios e poupando o seu próprio povo. Isso alimenta ou não alimenta a nossa fé, Laís? Alimenta. Pois bem, o apóstolo Paulo, na nova administração da Aliança da Graça, Danilo e Daniela, Romanos capítulo 10, versículo 17, Glau, ele disse, a fé, conclua a igreja, teste. Hoje não foi falar na minha memória não, é teste mesmo, viu? Romanos 10, 17, a fé vem pelo... A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é feita de narrativas e metanarrativas. O que é uma narrativa? São as histórias que não são contadas nas Escrituras. E o que é a metanarrativa? É a história maior. Todas as mini-histórias da Bíblia apontam para a história maior. E a história maior é o plano histórico redentivo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso somos conclamados para lermos a Bíblia, meditarmos na Bíblia, porque os monumentos da fé alimentam a nossa fé. Marcelino. Você escapou hoje, Marcelino. Eu olhei para aí, eu vi gente nova chegando. Aí eu pensei, de novo, não vou fazer hoje não. Vou deixá-los ali hoje. Eu vou deixá-los ali. Beleza, Josué? Garotos, leiam a Bíblia. Meditem na Bíblia. Voltem-se para os monumentos da fé. Voltem-se para as narrativas bíblicas que apontam para a metanarrativa, a narrativa maior. Toda narrativa bíblica que você encontra no Antigo Testamento e no Novo Testamento aponta para a narrativa maior, o plano histórico redentivo de Deus, que deve culminar sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, guerreiro. Eu procurando aqui, ó. Obrigado, presbítero Humberto. Gravou a primeira, Marcos. Os monumentos da fé alimentam a nossa fé. Romanos 10, 17, presbítero Rogério. Diva. E agora, diva Letícia. O que fazer agora, né, Letícia? Para que eu não fique gere confusão, Letícia e diva. Não é, Edson? O maridão. Meditem nas Escrituras em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, meditemos nas Escrituras. Pastor Jeremias, que esteve conosco há 8 dias pela manhã, todo o mês de janeiro, ele leva a igreja a ler o Novo Testamento inteiro, de capa a capa, durante o mês de janeiro. Que coisa linda de se ver. Devemos imitar o que é bom, não? Quem sabe, não é? Não é ler por ler, é porque os monumentos da fé alimentam a nossa fé, gente. Segundo ponto do sermão,
Observem, queridos, os monumentos da fé, prestem bem atenção, os monumentos da fé impulsionam a nossa fé. Esse é o segundo ponto. Por isso que você lê um capítulo 12, como diz Josué, uma lista de reis vencidos, e você diz, para que isso aqui? É monumento da fé, para alimentar a sua fé, e impulsionar a sua fé. Ou seja, preste bem atenção. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel, palavra de Deus, Acácio querida e Raquel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Observem como os monumentos da fé, impulsionaram a fé de Davi. Quando ele se apresenta ao rei Saul para enfrentar Golias, ele usa monumentos da fé que foram gerados. Davi, pastor. E observe quais foram os monumentos da fé de Davi. Vamos ler o texto juntos? Vamos ler como ato de adoração, Eduarda querida? Vamos lá? Cleoma querida? Vamos ler juntos? Não é, Luiz? Vamos lá. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Vocês acham que Davi narrou isso para o rei cabisbaixo? Queridos, os linguistas explicam que o texto transmite a emoção de quem escreveu. Então não dá para ler isso como se fosse assim, ó rei, você sabe, né? Não, querido, ele está narrando, respeitando o rei, mas ele está narrando. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei, ó rei. Mas ele prossegue. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Agora observe como esses monumentos. Quais foram os monumentos da fé de Davi aí? Quais foram os monumentos da fé de Davi nesse texto, gente? O leão e o urso. Quando o rei Saul duvidou dele, ele disse: ó rei, eu fui estabelecido como pastor do rebanho do meu pai. Apareceu um urso, pegou um cordeiro e eu parti para cima e matei. Depois veio o leão e eu agarrei pela barba e o matei. Agora observe como a fé dele não só foi alimentada, como foi impulsionada. O que é que ele vai dizer para Saul? Silvânia, missionária do Senhor, fica firme, mulher. Vamos ler juntos? Agora, aquela leitura mesmo, bem entusiasmada, bem empolgante, uma empolgação santa, é claro. Vamos lá. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia! Os monumentos da fé impulsionam a nossa fé. Pois eu farei o mesmo, ó rei, o mesmo que eu fiz com o urso, o mesmo que eu fiz com o leão, eu farei com esse incircunciso. Louvado seja o nosso Deus. Que os monumentos da fé impulsionem a nossa fé, meus irmãos. Que os monumentos da fé alimentem a nossa fé. Segundo, que os monumentos da fé impulsionem a nossa fé. Terceiro, observem, povo querido, os monumentos da fé nos chamam para honrar o Deus da nossa fé. Os monumentos da fé nos chamam para honrar o Deus da nossa fé. Não é fé na fé, é fé no único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, vamos lá, Marcelino, o Filho e o Espírito Santo, garoto. As vitórias de Moisés
Foi para honrar quem? A Deus. As vitórias de Josué foi para honrar quem? Foi para a honra do próprio Josué? Foi para a honra do próprio Moisés? Foi para honrar a Deus. O que é que Davi, voltando para esse texto, o que é que ele diz? Quem é esse circunciso para afrontar os exércitos? Ele para aí? Ele para aí, é? Gustavo, quem é, querido Erasmo, Gil, Guilherme querido, príncipe do Senhor, quem é esse incircunciso para afrontar, Joelso, João, os exércitos complementem do Deus vivo? Querido, Davi ficou indignado porque o Deus vivo estava sendo desafiado por Golias. O Deus vivo estava sendo como que desonrado por Golias. Entendam, Golias estava também dizendo: cadê o Deus de vocês? Mas aí eu quero complementar esse terceiro ponto do sermão, convidando-os para lermos uma parte do Salmo 136. Aí você vai entender a importância de Josué capítulo 12. Salmo 136. Primeiro vamos ler o primeiro versículo, ou melhor, vamos ler os 3 primeiros versículos. E depois vamos pular para o versículo 17. Vamos lá juntos? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é... porque a sua misericórdia dura para... Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para... Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para... Agora, segura aí, gente. Versículo 7. É o 7, viu? Eu citei 17. Foi, então, perdoe-me, é o 7. Foi falha minha aqui, é o 7. Agora observem a conexão. Vocês vão se lembrar que os reis que serão citados aí, alguns deles, estão lá no capítulo 12 de Josué. No capítulo 12 de Josué. Vamos lá agora? Versículo 7. Ô, gente, perdão. Sou eu mesmo que estou confundindo, é o 17 mesmo. É a minha visão mesmo, gente. Ô, visãozinha que... Ai, um dia meu corpo vai estar perfeito. Meu corpo vai estar perfeito. Foi a minha visão que me enganou aqui. É o 17 meses, gente. Vamos lá. Todos juntos. Aquele que feriu grandes reis. Segura aí. E o nome desses reis está lá, Natália, em Josué capítulo 12. Prossigamos. A leitura, versículo 18. E tirou a vida a famosos reis. Agora observem, a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para... Quando foi vencido Seom, quem estava na liderança do povo? Segundo Josué 12, Moisés. Agora prossegue. E a quem mais? E a Og, rei de... Porque a sua misericórdia dura para... Quem estava na liderança quando foi vencido esse rei? Moisés. Prossiga a leitura. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só até aí mesmo. Como é que começa o Salmo 136? Dei graças ao Senhor porque Ele é tão bom, que Ele deu vitória a Moisés e ao seu povo. Está lá em Josué 12, os primeiros versículos. Ele é tão bom, que Ele deu vitória a Josué e ao seu povo. Está lá, Josué capítulo 12, versículo 7. Ou seja, qual é o terceiro ponto do sermão? Os monumentos da fé nos chamam para honrar a quem? Para honrar o Deus da nossa fé.
Toda conquista, toda vitória tem que culminar com: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas, conclua a igreja, dai glória. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente rosa. Amém, Vamberto Guerreiro. Qual o primeiro ponto do sermão? Os monumentos da fé alimentam a nossa fé. Segundo ponto, os monumentos da fé impulsionam a nossa fé. Terceiro ponto, os monumentos da fé nos chamam para honrar o Deus da nossa fé. Gravaram agora? Dá para vocês citarem na ordem? Primeiro ponto do sermão. Vamos lá, igreja. Tenha medo não, pode ir. Primeiro ponto do sermão. Gravaram? Então queremos ouvir o primeiro ponto do sermão. Vamos, qual é? Segundo. E o terceiro? Não se sintam culpados, não. Mas fica a dica. Tantas práticas boas do passado vamos deixando-as de lado, não é? Uma delas é anotar o sermão, pelo menos os pontos. E esses dias, mais uma vez, tantos pastores relembram isso para nós mesmos. Mas esses dias, no congresso de pastores e líderes, o pastor Jeremias relembrou essa prática tão antiga e abandonada, que é os crentes anotarem, pelo menos, os pontos do sermão. Se é 1 ponto, se é 2, se é 3 ou se é 4, se é 5, 7 ou 10, não importa. Porque é para você mesmo. Os monumentos da fé alimentam a nossa fé, primeiro. Os monumentos da fé impulsionam a nossa fé, o segundo. Os monumentos da fé nos chamam para honrar o Deus da nossa fé, terceiro. Quarto, os monumentos da fé nos chamam para proclamar o Deus da nossa fé. Para proclamar o Deus da nossa fé. Josué capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia em Josué capítulo 4. Já passamos aí por esse capítulo, mas se faz necessário retornar. Josué capítulo 4. Os versículos 5 e 6. A partir do 4, para que não fique a leitura fragmentada, versículo 4, vamos ler juntos. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel. E aí o narrador continua, não é sonoplastia, Deus é bom. Isso. Um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E o narrador continua: para que isto seja por sinal entre vós. Agora vamos lá, gente. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? O 7 agora, leiam juntos, por favor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os monumentos da fé nos chamam para proclamar o Deus da fé. No mesmo capítulo, versículo 24, por favor, leia comigo. Agora, é só para os filhos de Israel? Não. Devemos proclamar o Deus da nossa fé para todos os povos. Vamos lá. O 24, todos juntos, não é, Vitória Albuquerque? Para que todos os povos da terra
conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Louvado seja o Senhor. Agora você quer mais um texto canônico? Nós chamamos isso de sermão. Preste bem atenção. Com apoio canônico. Eu não quero perturbar você com essa linguagem homilética técnica. É quando você pega outros textos da Bíblia que apontam para o texto que você está pregando e deixa ele bem iluminado para você. Salmo 67, abra sua Bíblia. Esse é um salmo também missiológico. É uma convocação para que o povo de Deus seja um luzeiro e atraia as nações. Preste bem atenção agora. Se não tem tudo a ver também aqui com Josué 4 e Josué 12. Não é só para a igreja que devemos proclamar o Deus da nossa fé. É para que os povos conheçam o Deus da nossa fé. Estamos iniciando hoje o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. E esta igreja, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, de Petrolina, ela é federada à Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja missionária. Logo, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina é também uma igreja... que foi, Alisson? Foi fraco, guerreiro. Conduz aí. A primeira igreja presbiteriana é também uma igreja... Salmo 67. Vejam só, todos juntos. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós. Para que, gente? Para que se conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Isso é missões. A Bíblia exala missões. Por isso que fazer teologia, se você faz teologia, se você lê um bom livro de teologia, e essa leitura não faz o seu coração arder por missões, das duas, uma. Você está lendo com motivações pecaminosas. Ou das 5 razões, ou das 5 causas, uma. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe. Para quê, Wanda? Para que a tua salvação seja conhecida nos 4 cantos da terra. Agora, veja o coro. Veja o refrão, gente. Toda a igreja, o coral. Aí John Piper, um pastor reformado, passou a igreja para um outro pastor, está só escrevendo agora. Pastor sênior da igreja de Batista de Belém, nos Estados Unidos, escreveu um livraço. Alegrem-se os povos. E um dos textos que ele cita é esse, Salmo 67. Alegrem-se os povos. A primeira igreja presbiteriana está aqui, para que os petrolinenses conheçam a salvação do nosso Deus. E a salvação do nosso Deus é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é... O ensaio foi bom, agora valendo. E o nome dessa pessoa é... Jesus Cristo. Prossigamos a leitura dos Salmos. Alegrem-se e exulte a gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. E ele vai prosseguir. Novamente, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Entende? No congresso de pastores e líderes, quando participamos de um congresso, a gente traz as coisas que impactaram, né?
Não é novidade para a igreja, porque já falamos aqui sobre um livro que tem como título Bênção Dobrada. E esse livro, na perspectiva bíblica, diz o seguinte: Deus nunca abençoa você pensando só em você. Ele abençoa você para que você abençoe outros. Então, se você não está abençoando outros com a bênção que Deus tem te dado, você está indo de encontro à vontade de Deus. Eu falei de encontro. O português nosso diz que de encontro é uma coisa e ao encontro é outra coisa. Eu não sou bom em português não, mas como pastor eu preciso estar sempre procurando aperfeiçoar o português. Entenderam? De encontro é uma coisa e ao encontro é outra coisa. De encontro é você bater de frente com a vontade de Deus. E quem ousa bater de frente com a vontade de Deus e ficar de pé? Saulo, Saulo, duro é recalcitrares contra os arguilhões de Deus. Quem foi que fez isso? Quem foi que passou um tempo indo de encontro à vontade de Deus e Deus o abateu? Quem foi? Deus o abateu e depois o ressuscitou espiritualmente. O touro indomável, linguagem do reverendo Hernando Dias Lopes. O touro indomável agora continuou sendo touro, mas domado pelo Santo Espírito do Senhor. Ele continuou sendo um touro arrochado, mas agora cheio do Espírito Santo do Senhor. Agora concentrando a força da sua personalidade na obra do Senhor. E aí Itaúra avançou. Gente, que coisa. Que coisa. Quinto lugar, quinto e último lugar, queridos. Os monumentos da fé nos chamam para gerar mais monumentos. Os monumentos da fé nos convocam para que a nossa fé gere outros monumentos. Lembra do tema? Os monumentos da fé e a fé que gera. E o quinto e último ponto do sermão é: os monumentos da fé nos chamam para gerar outros monumentos. E aqui eu quero encerrar dizendo o seguinte: como assim, pastor? O Senhor vai novamente abrir o Rio Jordão? Não. Nós não estamos lá. Dentro da progressividade da revelação, Ele não vai voltar a fazer isso. Vai abrir o Mar Vermelho? Também não. Dentro da progressividade da revelação, é uma das características da revelação de Deus. Quando estudamos a doutrina das Escrituras, que nós chamamos de bibliologia, não. Então, que monumento da fé hoje devemos gerar? A partir dos monumentos da fé, a nossa fé tem que gerar hoje novos monumentos. Abra sua Bíblia em Mateus 28, você vai entender. Porque se tem um monumento da fé hoje, pelo qual Deus se importa, está em Mateus 28. Primeiro, eu estou diante aqui de quase 300 monumentos da fé. Todos nós um dia fomos evangelizados por alguém. E esse alguém nos evangelizou porque teve fé. E ao evangelizar, ele gerou o monumento da fé. Ou seja, Deus através dele gerou você. Está lá em Tiago, primeiro capítulo. Você é um monumento vivo da fé, meu irmão. Por isso que Mateus 28 diz o quê? O que tem a ver Josué com Mateus 28, teologia bíblica bem fundamentada, que nós apelidamos de reformada, tem tudo a ver. Nós ficamos até angustiados, porque não dá para passar tudo num só sermão. Nem mesmo numa série. Temos que usar do bom senso para seguir uma trilha numa série, depois dar um tempo, voltar para Josué de novo e seguir por outra trilha. Trilha essa que é bíblica. Mateus 28. Os monumentos da fé nos chamam para gerar pela fé outros monumentos.
E se tem um monumento que a gente pode gerar hoje, para o qual fomos chamados para gerar, está aí, ó. Mateus 28, versículo 18, Guilherme abençoado, Jean compromissado, João abençoado, vocês são bênçãos para nós. Tem alguém lá por trás também, quem é? É a Heve. Eu passei a chamar a Luísa de Heve, ela me chama de Heve, gente. O reverendo, né? Heve. É a Luísa, a princesa Luísa. Vamos ler o texto de Mateus 28, Joana. Você já é um monumento da fé, Joana. Hoje eu ofereci um gabinete pastoral para um novo convertido. Sabe como se deu a conversão dele? Quem viu a foto lá que eu postei no grupo? Querido, Deus é soberano, homem de Deus. Ele disse: o senhor conhece o pastor Beligrande? Eu conheço, já está com o senhor. Pois é, pastor. Eu não vou nem narrar agora a minha vida como era. Eu assisti um vídeo do pastor Beligrande. E eu confesso para o senhor que naquela hora foi como que as escamas dos meus olhos caíssem. Eu me rendi naquele momento a Jesus Cristo. Queridos, aí você ainda quer desprezar a entrega de um panfleto. Aí você quer desprezar a entrega de uma Bíblia. Isso não vale mais hoje não. Deus converteu o camarada ouvindo um vídeo no YouTube de Billy Graham, meu irmão. Louvado seja o Senhor. E como ele chegou aqui? A partir daí, ele foi ouvir Hernandes. Hernandes, presbiteriana. Presbiteriana, primeira. Primeira já está aqui. Louvado seja o Senhor. Entende isso? Já vai para a classe de catecúmeno, presbítero Humberto. Vamos ler o texto agora, para encerrar o sermão por hoje. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós chamamos isso de a grande reivindicação do Messias Rei. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nesse texto aí de Mateus, você tem uma grande reivindicação. Está aí. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora vem a grande comissão propriamente dita. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Prossegue o texto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho para aí agora. Aí nós temos o miolo da grande comissão. Então vejam, grande reivindicação. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Depois, o miolo da grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele encerra com a grande capacitação, a grande consolação. Qual é a grande consolação da grande comissão? Qual é? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui nós temos Josué, capítulo 12, liderando as vitórias de Israel. Agora nós temos o nosso Josué perfeito, Jesus Cristo, liderando a sua igreja e fazendo-a vencedora. Por isso que o Romanos diz que em Cristo somos mais, muito mais do que vencedores. A Ele a glória. Que monumento é, pastor? Fazer discípulos, ganhar pessoas para Cristo. A nossa visão aqui é uma igreja que ganha e edifica o maior número de pessoas para Cristo Jesus. Não é para mim, é para Cristo Jesus. Esse é o monumento da fé, para o qual os monumentos da fé nos chamam para gerar hoje novos monumentos. Seja um monumento da fé lá na sua empresa. Seja um monumento vivo da fé na sua escola, na universidade, na faculdade. Seja um monumento vivo da fé. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5. Yuri e Thaís. João. Entendeu, João?
Vamos resolver essa questão aí, né, João? A gente vai resolver, guerreirão. Vamos tirar os obstáculos aí para ajudar vocês. É um prazer tê-los conosco. Primeiro ponto. Os monumentos da fé alimentam a nossa. Segundo ponto. Os monumentos da fé impulsionam a nossa. Terceiro ponto. Os monumentos da fé nos chamam para honrar o Deus da nossa. O quarto ponto. Os monumentos da fé nos chamam para proclamar o Deus da nossa. E o quinto ponto. Os monumentos da fé nos chamam pela fé para gerar outros monumentos da fé. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Sejamos uma igreja apaixonada por fazer discípulos. Discípulos para Cristo Jesus. A sua casa é um campo missionário. A universidade é um campo missionário. Sim, a sua empresa é um campo missionário. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre, os monumentos da fé. E a fé que gera monumentos. Por isso o tema de Josué é Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. Então vamos. Hoje a liderança não está sobre Josué. A liderança está sobre o Josué eterno. Jesus Cristo, Yeshua, a Hamashia, Ele que está liderando o seu povo. É Ele. E um dia Ele voltará. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre.